reta final da campanha presidencial começa com perspectivas mistas em 6 campos de batalha, de acordo com as sondagens avançadas pela CNN. A vice-presidente Kamala Harris tem uma vantagem sobre o ex-presidente Donald Trump entre os eleitores no Wisconsin e Michigan, enquanto o republicano tem vantagem no Arizona. Os dois dividem os eleitores quase igualmente na Geórgia, Nevada e Pensilvânia, o estado com o maior prémio de votação eleitoral. Em cada um deles, uma média de 15% dos prováveis eleitores dizem que ainda não decidiram, sugerindo que uma parcela considerável pode mudar de opinião à medida que aumenta a atividade da campanha, especialmente nestes estados, vai atingir um pico nestas últimas 9 semanas antes das eleições. Nuno Amaral Jerónimo é professor na Universidade da Beira Interior e é o nosso convidado de hoje. Obrigada por estar connosco. Estas sondagens dão-nos pistas para o dia das eleições, Nuno? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, pistas dão sempre, é para isso que as sondagens servem, não é? Mas as pistas é, um bocadinho como a Judite disse, não sabemos muito bem o que é que pode acontecer, não é? Ou seja, neste momento, essas pistas é mesmo a indefinição que não sabemos se vai ser até ao fim, mas que por enquanto me parece que é bastante clara. Nós temos Pensilvânia e Geórgia como 2 estados fundamentais, que Biden ganhou, aliás, por uma margem curtíssima em 2020. O que é que tem Kamala Harris de fazer para os segurar? Isso eu acho que isso também os democratas precisavam saber, dicas não é? de campanha agora. Exatamente. Não, eu acho que continua. Aquilo que eu respondi na pergunta anterior vale também para esta, apesar de ser uma pergunta bastante diferente, mas vale na mesma, que é, eu não sei se é bem possível saber o que é possível fazer, porque há uma dificuldade principalmente nesses eleitores flutuantes, porque há aqueles que já estão absolutamente convencidos, e que há uma grande parte, que diga-se também, que são mais eleitores anti do que eleitores pró, ou seja, há muita gente que votará democrata porque não quer o Trump, há muita gente que votará republicano porque não quer a Kamala Harris. Isso também parece bastante interessante nestas, não sei se é só nestas eleições, mas nestas particularmente, este voto anti. E, portanto, o que a Kamala Harris ou o Trump, enfim, os candidatos terão de fazer para garantir o voto será atrair o voto com o seu discurso, mas mais do que isso, será não afugentar o voto que poderá, repito, o que já está atribuído já está, o que já está decidido já está, mas nos indecisos será principalmente não o afugentar. Há quem olhe para a importância... Ou seja, não dizer contra, não é? Não dizer alguma coisa que os assuste e que os possa fazer mudar de opinião e que pode nem ser ir votar no outro lado. Pode ser só... Não ir votar. Não ir votar. Uhum. Há quem olhe para a importância da Pensilvânia e insista que o governador Josh Shapiro teria dado um vice-candidato mais forte para o ticket. Ainda assim, Tim Walz tem sido importante nas áreas rurais onde Donald Trump é mais forte. É por isso que foi uma boa escolha? Há muita gente que acha que não foi uma boa escolha, não é? Precisamente por isso, porque o Shapiro era mais articulado ou mais popular. É preciso aqui ver também como é que a campanha republicana vai jogar com esse nome do Tim Walz, porque o que eles têm feito até agora é tentar colá-lo a uma ala radical, não é? Por algumas posições e, portanto, tentar colá-lo a algum radicalismo. E, portanto, mais uma vez, parece-me sempre que neste momento é mais importante não perder o voto do que ganhar. Não estou a dizer que ganhar, é evidente que ganhar alguns eleitores pode ser importante, mas não os afastar. E nesses meios rurais, a figura do vice-presidente da Kamala Harris, dos democratas, é uma figura que tem algum apelo, por ser aquela coisa do americano médio, de treinador de futebol americano, enfim, que a gente já sabe, mas é preciso ver se a colagem às posições radicais irá funcionar ou não. E isso, mais uma vez, é difícil dizer agora já, não é? Porque o que for acontecendo nos próximos 2 meses é ainda muito tempo
e o que vai... há um fenómeno interessante, que é, nós pensamos sempre no eleitorado, ou muitas vezes nós fazemos estas análises como se o eleitorado fosse uma espécie de uma massa e que tivesse uma cabeça. E não é, nós temos sempre de nos lembrar que, mesmo quando são milhões de pessoas a votar, cada uma pensa por si própria, não é? Portanto, isso é que torna também muito fascinante estas coisas, é como é que aquilo que uma pessoa pensa por si, mas ao mesmo tempo se transforma num movimento social ou numa agenda coletiva, não é? Numa corrente, sim, isso também é muito interessante. Mas por isso, eu continuo a dizer, eu acho que ele não é uma má escolha, mas depende muito de se vai afastar ou aproximar alguns eleitores. Eu acho que isso vai depender das duas campanhas, da forma como as duas campanhas se confrontam e daquilo que sejam capazes de convencer os eleitores, que é a Kamala Harris e que é o Tim Walz, porque eles, como sabe, a campanha republicana está a tentar pintá-los como uns radicais de esquerda. Uhum. Já agora, sobre escolhas que afastam, J.D. Vance tem causado mais estragos do que era suposto? Há um problema. O J.D. Vance, se vir, é um bocadinho o contrário. É muito interessante, porque no lado mais anti-intelectual, digamos assim, os republicanos ultimamente, e o trumpismo, o movimento do trumpismo é caracterizado também por essa forte corrente anti-intelectual, não é? Anti-elitista e anti-intelectual. E escolhe um vice-presidente com alguma característica intelectual, estudou em Harvard, tem um discurso articulado, escreveu o livro do Hillbilly Eulogy, portanto, enfim, vamos lhe chamar um intelectual com algumas reservas, mas é uma figura mais intelectual do que a presidente. Reservas do próprio, diria eu. O próprio não gostaria. Reservas do próprio. Não, provavelmente ele não gostaria. Sim, mas eu como sociólogo tenho a obrigação de lhe chamar aquilo que ele é e não o que ele quer que ele seja, não é? E, portanto, ele tem, apesar de tudo, algumas reveste de algumas características dos intelectuais, e no campo anti-intelectual. Enquanto Tim Walz é exatamente o contrário. É uma personagem que não se apresenta, não tem essas características do intelectual público no campo que é altamente apreciado pelos intelectuais, não é? É bastante curioso. O J.D. Vance, precisamente por isso, tem essa mistura, assim, ele pode afastar alguém precisamente por essas características do lado republicano, mas, enfim, esta é uma análise que careceria um bocadinho mais de dados concretos, vou-lhe confessar, porque o que eu vou dizer a seguir é um bocadinho mais opinativo do que analítico, mas que me parece que não são exatamente os vice-presidentes que vão fazer moça, ou seja, na campanha de cada um, ou seja, mais uma vez, em afastar eleitores, não é? Sim. Mas, enfim, como lhe digo, carece um bocadinho mais de observação empírica, porque ainda não é possível ter, não é? Sim, ainda foram um pouco rodados. Ainda foram um pouco rodados, é isso. E faltam, por exemplo, os debates entre eles, etc. Sim. Eu acho que o debate entre eles, eu acho que vai ser muito fascinante por causa disso. Nas próximas 2 semanas vão ser conhecidos os números de criação de emprego, que são sempre dados muito analisados nos Estados Unidos, e a decisão da Reserva Federal sobre juros. Bons números são boas notícias para Kamala Harris e o contrário também é verdade? Em princípio, sim, não é? Aí é uma coisa, em princípio, o que a história vai mostrando é que a boa performance económica normalmente traduz-se numa melhor performance eleitoral por parte dos governos em exercício, o que não quer dizer que isso seja suficiente para uma vitória, porque como dizemos no início, as margens aqui são tão curtas, não é? E porque as eleições nos Estados Unidos não são feitas no voto universal, mas nas vitórias Estado a Estado. Bons números económicos podem não significar a vitória. Pode ajudar um bocadinho mais, mas pode não significar a vitória, porque, mais uma vez, há outros fatores que são mais localizados,
e que pode sempre acontecer qualquer coisa nestas semanas que faltam de campanha para fazer mudar isso. Mas em princípio sim. Ou seja, um bocadinho sim, mas determinante não. Os democratas continuam a ter um problema com a economia nas sondagens. Os republicanos estão sempre à frente quando o tema é a economia. Trump não precisa de fazer muito nesta área para se manter em vantagem. Pois, mas é o que eu estava a dizer. Eu acho que eles são, cada um, naquelas áreas que os favorecem, não precisam de fazer grande coisa. Porque as pessoas que dão mais importância a essas áreas e aquelas em que eles acham que são mais fortes, as pessoas já estão convencidas. Não é? Portanto, a ideia de que os republicanos têm melhores performances na economia, mas que os democratas têm melhor performance na área social, por exemplo, isso é uma crença de quem já vota republicano, uma crença de quem já vota democrata, e portanto é isso, não é preciso fazer grande coisa, porque aí como se diz em inglês, traduzindo para português, é pregar para o coro, não é? É falar para os próprios, não traz grandes mudanças. Logo no início, Kamala Harris conseguiu mudar algum voto latino para os democratas. Curiosamente, é na imigração que os latinos pendem mais para Trump. Como é que isto se explica? Isso é um fenómeno, mas isso é um fenómeno que não acontece, que já acontece nos Estados Unidos há algum tempo, e que também está a começar a acontecer na Europa. Os imigrantes de longa duração muitas vezes têm posições mais conservadoras com a nova imigração do que, vamos dizer assim, os indígenas, para simplificar os que não são imigrantes. Não é? E isso é um fenómeno interessante. Pode ser, há aqui várias coisas. A nova imigração normalmente também afeta mais os empregos dos imigrantes de primeira e segunda geração e não dos locais. Enfim, espero que percebam essa simplificação, só para não estar aqui com grandes explicações demoradas. E depois há um outro assunto em que também a Europa está a começar a notar-se, que é, do ponto de vista social, uma parte dos imigrantes também são socialmente e às vezes politicamente mais conservadores. No caso dos Estados Unidos, os mexicanos e o resto da América Central, muito a ver com o catolicismo, não é? Que o catolicismo é também, e é sempre tendencialmente, não é? Mas mais conservador do que, por exemplo, as igrejas protestantes, que são também tradicionalmente mais liberais, ou na Europa, não é o caso que a gente está aqui a falar, mas só para dar o exemplo, os muçulmanos também são tradicionalmente, socialmente, mais conservadores do que os velhos cristãos, não é? E, portanto, isso significa que esse voto se pode aproximar de posições socialmente conservadoras. O voto imigrante se pode aproximar de posições socialmente conservadoras. É mais um fenómeno bastante interessante. Vamos ver como é que isso acontece, mas é curioso. São duas coisas a contribuir para o mesmo influxo de mudança. Sim. E no caso do voto latino vai ser muito interessante de analisar. Sim, claro. E importante, não é? Porque o voto latino agora é já uma parte significativa dos Estados, de todos os Estados que fazem fronteira com o México, principalmente. Não só, mas aí estamos a falar já na ordem de votos que podem atingir 30, 40, em alguns condados, não nos Estados, mas em alguns condados, ultrapassa até os 50% da população. Não é? Nuno Amaral Jerónimo, muito obrigada por ter estado connosco na América Dividida. No fecho de hoje, o Nelson Ferreira antevê o discurso de mais logo de Kamala Harris, que volta a ser focado na economia, e olha ainda para as acusações de ontem feitas por J.D. Vance, um trabalho com a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar. O dia de hoje na campanha presidencial norte-americana volta a ficar marcado por propostas de Kamala Harris para a economia do país. A atual vice-presidente vai estar em Portsmouth, no estado de New Hampshire, onde se espera que anuncie benefícios fiscais para os empreendedores e para as pequenas e médias empresas. O objetivo passa por facilitar a criação de milhões de novos negócios naquela que é já a segunda vaga de propostas democratas para revitalizar a economia norte-americana. Na mesma ocasião, Kamala Harris
poderá ainda responder aos ataques de ontem feitos por J.D. Vance. O candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano afirmou que o recrutamento militar vai sofrer e muito caso Kamala Harris seja eleita em novembro, porque diz ninguém quer servir um país liderado por Kamala Harris. Vance foi ainda mais longe e pôs em causa a capacidade de prontidão e resposta das forças militares norte-americanas caso venham a ser lideradas pela candidata democrata. Declarações fortes e polémicas feitas pelo republicano ao canal Fox. American Oxygen, Rihanna, 2015, Estados Unidos da América. Close your eyes and breathe. Breathe out, breathe in. American oxygen. Every breath I breathe, chasing this American dream. We sweat for a nickel and a dime, turn it into an empire. Oh, breathe in this feeling. American oxygen. The wheels in motion, but he could be anything at all in America, America, America. I said, can't see, just close your eyes and breathe. Breathe out, breathe in, American oxygen. Chasing this American dream. We sweat for a nickel and a dime, turn it into an empire. Oh, breathe in this feeling. American oxygen. This is the new America. We are the new America. This is the new America. We are the new America. This is the new America. We are the new America. This is the new America. We are the new America.
This is the new America. We are the new America.